Do PRTB. Olá, candidato, bom dia. Bom dia, rádio ouvintes desse programa Líder de Audiência. É um prazer imenso estarmos aqui. Vamos responder as questões mais tangentes de interesse do nosso povo, principalmente o povo de Goiás. Né? E vai mesmo. Vamos lá. O senhor tem uma atuação no PRTB há quanto tempo? Eu sou fundador, presidente nacional, fundador do nosso partido. Nós fundamos em 92. Já estamos exatamente no início da maioridade, 18 anos. Né? Então, nosso partido PRTB está aí pela primeira vez com candidatura própria, para valer mesmo, porque em 94 saí candidato, quando o partido estava no início, mas não podemos concluir naquela oportunidade a nossa candidatura, mesmo porque havia uma lei, na época, não é a 9.504 não, mas havia outra lei que não permitia que partidos que não tivessem 15 parlamentares pudessem lançar candidatura própria. Felizmente, a Constituição Federal, que nos ajuda nesse sentido de não ter candidaturas balizadas em quantidade de deputados federais, e agora podemos lançar a candidatura própria. Pergunta Marcelo Heleno. Bom dia, candidato. Bom dia. Como é que é a campanha de um candidato num processo que começou polarizado, ganhou uma terceira candidatura de destaque para Marina Silva e o resto é solenemente ignorado, especialmente pela grande imprensa? Você sabe, Marcelo, que eu comecei a minha campanha exatamente criticando as chamadas as entidades de sociedade civil organizadas, e fiz visitas inclusive a elas todas. Tive a ABI, tive na ABI, tive na OAB, CNBB, requerendo delas que elas lutassem pela falta de transparência nessa eleição. O que é que ocorre? A grande mídia, os grandes jornais, televisões, rádios, escolheram 3, ao que tudo indica, seguindo o estilo Lula, padrão Lula, de apenas termos nessa campanha a polarização entre 2. A Marina entrou, no meu entender, apenas tão somente como fazendo parte desse grande teatro. Isso é lamentável para o nosso país, sim, que a democracia tão exigida por todos nós, ela não tem na grande mídia o seu bastião de resistência nesse sentido. Ao contrário, a grande mídia está mascarando do povo brasileiro os demais candidatos. E com isso a nossa candidatura é altamente prejudicada. Agora, qual a sua principal proposta, qual a sua principal preocupação nessa campanha, presidente? Olha, acima de tudo, nós olhamos as agruras do povo. O que está sendo colocado por aí é tudo um mundo rosáceo, com coisa que o Brasil está todo resolvido, com distribuição de Bolsa Família, redistribuição de renda, trazendo as pessoas da classe D e E para a classe C, mas não está tão bom assim não. Todo mundo sabe que o Brasil está se endividando. Hoje o país deve 1.970 bilhões de reais, e nós temos aí os bancos com essa taxa Selic de 10%, tiram do povo brasileiro 200 bilhões de reais por ano. E todo mundo sabe que as pessoas estão se endividando no carro, na geladeira, na televisão, para comprar esses bens palpáveis, naturalmente, que as pessoas se endividam. Então, todo brasileiro está endividado. Por isso que eu pautei minha campanha na questão financeiro-tributária. Acima de tudo, nós queremos reduzir os impostos e reduzir os juros dos bancos para o povo brasileiro. Exato. Eu vi no seu material de campanha aqui uma proposta que me chamou a atenção, eu gostaria que o senhor falasse dela, que é o título Cidadania Brasil 21. O senhor propõe que será concedido pela União uma conta poupança a todo brasileiro que nascer, né? Para ser resgatado após os 21 anos. Como é que é isso? Perfeitamente. Olha, quem nasce nesse país, nessa sagrada terra de Santa Cruz, é dono do próprio país. Dono das matas, da biodiversidade, das terras, das montanhas. Não faz sentido a pessoa já nascer devendo R$2.000. Quem nasce nesse país já deve hoje, já nasce devendo R$2.000. Eu propus o inverso. A União tem 2 economias. A economia real, que é o nosso PIB, o que nós fabricamos, o que nós produzimos é o PIB, é o real. Mas nós temos a economia virtual, que é dos mercados, as debêntures, as ações, a bolsa de valores. E como tal, caberá à nação pagar, dar, contribuir para que todo brasileiro que aqui nasça, né, vai o pai e a mãe com a sua certidão em mãos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, e abre a poupança. A União deverá abrir a poupança no valor de 4 salários integrais, ou seja, o que hoje nós devemos vai ser o contrário, a pessoa terá. E então, em 21 anos, poderá resgatar esse dinheiro que, pelos nossos cálculos, colocando cálculos
passados de 20 anos para trás, projetamos para o futuro que a pessoa terá então, 200 mil reais em mãos. Ter filho vai ser lucro, então? De repente algumas pessoas vai ter lucro, vou ter filho porque eu vou ter uma poupança. Vai ter lucro para a União, para a nação mesmo, porque a nossa população está decrescendo, nós estamos envelhecendo, nossa população está envelhecendo. Então, ter filho não é que é lucro para a pessoa, mas para o país, porque nós teremos a partir de 21 anos um contribuinte que vai gerar impostos, que vai pagar, que vai gerar renda, vai trabalhar. Então nós estamos dando dignidade ao brasileiro, que hoje não tem. É a Bolsa Nascimento. Qual é o custo dessa proposta do senhor? Olha, são 3 milhões de pessoas que nascem anualmente no nosso país. Se você coloca 2 mil reais, nós temos 6 bilhões de reais. É a metade do Bolsa Família, que não tem nenhuma contrapartida. E a pessoa não pode retirar até completar 21 anos. Pergunta de Eduardo Horácio ao candidato Levi Fidelix. Uma proposta histórica do senhor é o Aerotrem. O senhor ainda mantém essa proposta? Mantém, naturalmente está. Qual o custo dela? Por onde começar? Quanto que é o quilômetro? Muito bem. O Aerotrem, ele é um sistema de transporte suspenso, aéreo. Ele é muito mais barato do que o metrô. Só para você ter ideia, em São Paulo, o custo do metrô está na ordem de 350 milhões de reais o quilômetro. Porque ele é o quê? É algo que você constrói subterrâneo. Isso é muito lento para se construir. Os governos de São Paulo erraram muito no passado. E a cidade, quando eu comecei a falar de Aerotrem, a cidade tinha 2 milhões e 800 mil carros. Hoje tem 7 milhões de carros. Resultado, a cidade se atravancou de carros. Então, um volume imenso de veículos ocorre também aqui em Goiânia. Veja bem, se nós tivermos que fazer um metrô aqui, vamos pagar 350 milhões de reais o quilômetro. O Aerotrem custa 80 milhões, ou seja, 1/3 praticamente. Não é? 1/3. Isso faz rápido, você pode fazer 10, 15 quilômetros por ano. Então, naturalmente que eu trouxe essas 10 propostas do exterior. Nós tivemos no Japão, na Alemanha, na China, e verificamos que o mundo caminha para o espaço. Ninguém faz buraco do tatu mais. Isso é caríssimo. Então, creio eu que nessa Copa será a grande redenção do nosso projeto, onde todos os estados, por exemplo, em Manaus já estão fazendo estação, fazendo Aerotrem lá. Santa Catarina também. E São Paulo far-se-á agora uma rede com 100 quilômetros de aerotrens, unindo 8 bairros. E eu creio que também no futuro não terá saída Goiânia se também não fizermos o Aerotrem aqui, coisa que já tivemos no passado, já demos a ideia com o Iris Rezende, que lamentavelmente não colocou para frente o nosso projeto quando estive aqui há 90 dias atrás. O senhor esteve conversando com o Iris Rezende sobre essa ideia há 90 dias, ou o senhor conhecia Iris há mais tempo atrás? Não, claro que eu conheço o Iris pela sua história, pelo seu governo, como foi governador, quando foi ministro, conheço o Iris há muitos anos, mais de 20 anos, né? Mas propondo esta ideia e conceito com a minha bancada, estive aqui com meus 2 vereadores, Richard Nixon e mais o Charles Bento, e nosso presidente Santana Pires, hoje inclusive candidato a deputado federal pelo PRTB, tivemos com ele numa reunião onde ele disse que queria resolver as questões aqui candentes do transporte público e se comprometeu conosco. Tanto assim que nós passamos a não apoiá-lo mais, porque o Iris Rezende não manteve a palavra. Então agora apoiamos Marconi Perillo, tendo em vista que no futuro ele se comprometeu exatamente a aplicar a nossa ideia, nosso conceito aqui em Goiânia. Meu questionamento é exatamente esse, porque como é que o senhor for dialogar com Iris Rezende se aqui no seu material de campanha está a aliança com Nós abandonamos a aliança com Iris porque ele não manteve a palavra e o nosso partido está a favor do povo, e o povo precisa de projetos. Que palavra que Iris não manteve? Não manteve exatamente de fazer a nossa ideia e o nosso conceito para resolver os problemas de Goiânia, que é exatamente o transporte público de qualidade, que é o Aerotrem. Mas Marconi Perillo deu essa palavra então? Sim, claro. Mas o nosso presidente Santana Pires foi ele, falou, olha, nós vamos fazer uma aliança focada em ideias e conceitos. E a nossa ideia do meu presidente, do nosso presidente nacional, é que também no futuro você possa vir avaliar uma aplicação desse sistema, mesmo porque Goiás e Goiânia, especialmente uma cidade tão grande como essa, está inviável, né, no seu sistema de transporte. Candidato Levi Fidelix, o que o senhor vai fazer para entrar nos debates aí entre os candidatos a presidente? Olha, no futuro será muito mais fácil, mesmo porque meu partido está em 27 estados, vai nos permitir ter entre 8 e 10 deputados federais, e lamentavelmente o que acontece é que para se ter debates, para participar de debates, o partido tem que ter bancada federal. O nosso partido elegeu o senador. Nós elegemos no passado o senador, tínhamos também o deputado Jovenil Alves, que foi cassado, e no momento não temos. Mas isso não será problema em 2014 que eu volto. Se não ganhar agora, eu voltarei como candidato a presidente da República, participando de todos os debates. Eu tenho a impressão que o filiado ao PRTB que mais recebeu votos foi Fernando Collor, que se elegeu 550 senador por Alagoas, correto? Exatamente. E ele se elegeu e logo em seguida saiu do partido. Foi uma perda? Não, veja bem, foi uma perda ao mesmo tempo. Ou foi um favor?
foi uma perda lamentável para ele, porque ele poderia estar hoje candidato por um partido com viabilidade. Hoje nós somos o 10º partido do Brasil, com apenas 18 anos, e o Fernando Collor fez proveito aí da imagem dele junto ao Roberto Jefferson, que façam os dois digamos, uma boa amizade, que ele se eleja, que tenha o seu futuro, mas fique longe do PRTB. Candidato prefeito Derek, obrigado pela entrevista. A visita aqui à Rádio 730, né? O senhor volta daqui a pouco. O senhor vai daqui para onde? Vamos retornar à base em São Paulo, mesmo porque lá resido, mas visito para isso todas. Dia 24 já estaremos em Pernambuco, vamos a Paraíba, ou seja, estamos caminhando para o país todo, mesmo porque essa campanha mal começou para mim. São 30 dias, se você olhar, nós somos o candidato menos rejeitado hoje com 15%, embora constemos na pesquisa com 1 ponto. Somos o candidato que temos o maior índice, inclusive, de visibilidade na televisão em tempo de pico de audiência. Eu creio que isso aí significa que o povo já está entendendo nossos conceitos, nossas ideias. Esperamos uma votação pelo menos expressiva para que essa campanha seja um início, um marco de uma trajetória. E, se Deus quiser, Goiás votará conosco com 28. Obrigado, senhor, pela entrevista e até a próxima oportunidade.